galera, tudo bom? Olha, chegamos ao nosso último caso particular. O caso que o pessoal tem muito medo, o pessoal fica morrendo de medo de reagente em excesso. E eu vou mostrar para você que só quem tem medo de reagente em excesso é quem não é aluno do Química na Dose Certa. Você que está fazendo o nosso curso, você vai ficar rindo dessa galera e vai ficar sem entender por que essa galera tem medo desse caso. Eu sei, a grande maioria das pessoas tem medo desse caso. Por quê? Porque existem técnicas para se fazer questões de reagente em excesso e essas técnicas, elas são técnicas longas, difíceis. Aqui a gente vai tentar minimizar isso, trazendo para você uma técnica mais enxuta, trazendo para você uma técnica mais eficiente. E a técnica começa assim, vê só. Turma, você sabe quando o problema é de rendimento, porque ele vai te informar o rendimento da reação ou ele vai te pedir. Tranquilo? Você sabe quando a questão é de pureza também, porque ele vai te informar a pureza ou então ele vai te pedir a pureza. Tá certo? Você sabe quando a questão é de reações consecutivas, porque você vai ter uma série de reações na questão. Você vai ter 2 reações, você vai ter 3 reações, então você já vai desconfiar que é uma questão de reações consecutivas. Agora, como é que você vai descobrir que a questão é de reagente em excesso? Fácil. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Vou sair da tela para tu poder printar, beleza? Enquanto tu printa, eu vou falando. Como é que você vai saber que a questão é uma questão de reagente em excesso? Presta atenção. Você vai suspeitar do excesso quando a questão fornecer os dados de mais de um reagente. Pronto. Leu a questão, identificou o dado de 2 reagentes, acabou-se. É uma questão de reagente em excesso, não tem nem mais o que pensar. É uma questão de reagente em excesso e pronto, você já descobriu. Aí você diz assim, e agora? Agora vem o mais fácil. Você vai ter que verificar se existe realmente reagente em excesso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se ele deu o dado de 2 reagentes, pessoal, com certeza, na maioria dos casos, um desses reagentes está em excesso. Mas a gente tem que verificar qual dos reagentes está em excesso. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? Olha qual é o procedimento para verificar se existe reagente em excesso. Vem cá. Você vai pegar a quantidade dada no problema de um dos reagentes e vai dividir pela quantidade da equação balanceada. Entendeu? Ele não forneceu o dado para você de 2 reagentes, então você vai pegar o dado de um reagente e vai dividir pela quantidade da equação balanceada. Tu vai pegar o dado do outro reagente e vai dividir pela quantidade da equação balanceada. Beleza? E o que tu vai fazer? Tu vai comparar esses números. Tu vai comparar esses números que você encontrou. O maior desses números é o reagente que está em excesso. O menor desses números é o reagente limitante. Turma, o maior desses números é o que está em excesso. A gente não trabalha com reagente em excesso. Nós trabalhamos, literalmente, nós descartamos o reagente que está em excesso e nós trabalhamos com o reagente limitante. Nós chamamos esse reagente de reagente limitante, por quê? Porque esse cara é quem vai limitar toda a equação química. É esse cara que vai limitar todas as proporções dessa equação química. Por isso que a gente chama esse cara de reagente limitante
E por isso, galera, que é com esse cara que eu trabalho. Eu simplesmente descarto o reagente que está em excesso. E Flávio, depois disso, você aplica a técnica das 3 linhas com o reagente limitante, com o reagente que não está em excesso. Beleza? Calma que eu vou recapitular. Presta bem atenção. Leu a questão, viu que a questão forneceu o dado de 2 reagentes, matou. Reação com reagente em excesso. Como é que eu vou saber qual desses caras está em excesso? Tu vai pegar a quantidade que ele deu no problema e vai dividir pela quantidade desse cara na equação balanceada. Beleza? Tu vai pegar o outro reagente, a quantidade que ele deu no problema e vai dividir pela quantidade da equação balanceada. E vai comparar o resultado desses números. O maior desses resultados é o cara que está em excesso, descarta, não trabalha com ele. O menor desses caras é o reagente limitante, é quem você deve trabalhar. Tranquilo? Pessoal, esse caso é o caso que eu vou fazer mais exemplos. Por quê? Eu sei que esse caso é o calo no sapato de muitos alunos. Muitos alunos não conseguem partir para a proficiência 4 por causa de reagente em excesso. Então esse caso é o caso que eu vou fazer o maior número de questões e eu vou fazer a única questão do Enem que teve reagente em excesso. Beleza? Então a gente vai começar agora os exemplos. Beleza? Espera um pouquinho que já a gente volta com os exemplos. Valeu! Fala, galerinha! Vamos agora resolver algumas questões de reagente em excesso. Esse é o caso que a gente tem que estar mais atento. Mas foi como eu falei para você. Com aquela técnica que eu passei para você, as coisas ficam muito mais fáceis. Você só tem que estar atento à interpretação. Vou começar com uma questão do nível básico, para que a gente possa treinar a técnica, beleza? E depois a gente vai fazer uma questão do nível avançado, que foi uma questão do Enem. Tá certo? Vamos lá? Galerinha, questão 11, nível básico. Ele diz assim, ó. Um químico deseja preparar hidrazina. Aí ele dá a fórmula N2H4. Através da reação de 3,6 mol de NH3 com 1,6 mol de OCl-. A reação química é dada pela equação. Aí ele deu a equação química pra gente. Aí ele diz assim, o número de mols de hidrazina obtido é... Galera, vê só. Vê. Vamos seguir nossos passos como a gente sempre seguiu. Vamos seguir nossos passos. Vamos lá. Escrever a equação química está escrita. Vamos balancear a equação química. 2 nitrogênios, 1 cloro, 1 cloro, 6 hidrogênios, 4 mais 2, 6, 1 oxigênio, 1 oxigênio. Nossa equação química está balanceada. Tranquilo? Agora a gente vai encontrar dado e pergunta. Aí ele diz o seguinte, vê só. Um químico deseja preparar hidrazina através da reação de 3,6 mol de NH3. 3,6 mol de NH3 com 1,5 mol de OCl-. Ele quer saber o número de mols de hidrazina. Pronto. Aí, galera, vem aquele lance que eu falei para você. Você leu o problema e viu que ele forneceu para você o dado de 2 reagentes, com certeza, pessoal, um desses reagentes está em excesso. Com certeza, não tem o que pensar. Então a gente vai ter que descobrir qual é desses 2 reagentes que está em excesso. Aí você, para fazer isso, vai utilizar aquela técnica que eu passei para você. O que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade que ele te deu e vai dividir pela quantidade da equação. Qual foi a quantidade que ele te deu de amônia? 3,6 mol.
Então eu vou dividir pela quantidade que ele me deu em mol. Na equação, 2 mol. Pessoal, vou filar aqui, viu? Isso aqui vai me dar 1,8 mol. Ou 1,8, vou botar 1,8. Vou botar mol não. Deu 1,8. Tranquilo? Guarda esse número. Guarda esse númerozinho aí. Vamos pegar agora o quê? 1,5 mol de quem? De OCl-. E vamos dividir por quem? Por 1. Vamos dividir por 1. Por 1. 1 mol. Isso aqui deu quanto? 1,5. Galera, qual é o maior? 1,8. 1,8 é o maior. 1,5 é o menor. O que eu falei para você? Que o maior, o resultado maior, sempre é o resultado de quem está o quê? Em excesso. Então, 1,8 é o excesso. E o excesso se refere a quem? Veja, 1,8 é o excesso, 1,5 é o reagente limitante. É o reagente limitante. E 1,8 se refere a quem? Se refere ao NH3. Então, NH3 é o excesso. Galera, quem está em excesso, você descarta. Você não usa esse dado para fazer a regra de 3. Você não usa esse dado mais para nada. Esqueça. Corte ele como eu cortei aqui. E faça a regra das 3 linhas com o reagente limitante. Então vai ser exatamente com ele que a gente vai fazer. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Olha só que coisa fácil. Primeira linha, 1 mol de OCl-, 1 mol de N2H4. Pula a segunda linha, vem para a terceira. 1,5 mol de OCl-, olha só, aqui eu vou ter o mol, o X. Vem para a segunda linha. Qual é a minha unidade? Mol. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui, mol de OCl-. Eu quero, a minha pergunta está em mol. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui, mol de N2H4. Minha equação dá em mol e eu quero em mol. Só basta repetir. Minha equação me dá em mol e eu quero em mol. Basta repetir. Fazendo a regrinha de 3, 1 vezes x vai dar x. 1,5 vezes 1, 1,5 mol de N2H4. Isso, por incrível que pareça, foi um problema de reagente em excesso, gente. Tá vendo como é que é fácil? Viu? Porque o grande segredo do reagente em excesso tá na hora que você percebe que ele te forneceu o dado de 2 reagentes. Na hora que você percebeu isso, não tem para onde fugir. Na hora, alguém está em excesso. Aí o que a gente faz? Joga, tá? Joga na técnica que eu passei para você. Pega quem ele deu e divide pelo que a equação está dizendo. Tranquilo? Belezal? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer a primeira questão dos exercícios avançados, que foi uma questão do Enem. Vamos embora. Vamos lá, galerinha. Fazer a nossa última questãozinha da nossa última, né? Do nosso último caso particular, que é quando a gente vai trabalhar com uma questão que caiu em 2016 no Enem. Uma questãozinha que trabalha não só com um caso particular, mas com 2 casos particulares. Olha só, pessoal. Ele dá um texto base bem interessante, que ele fala assim: a minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como, aí ele dá uma fórmula para a gente, em que N corresponde ao número de mols. O metanol
pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Aí ele dá uma equação químicazinha pra gente. Aí ele diz: o rendimento molar da reação em que 23 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de... Pessoal, vamos resolver a nossa questão da mesma maneira que a gente resolve. Primeiro passo, escrever a equação química. A equação química já está escrita. Segundo passo, balancear a equação química. Vamos ver se a equação química está balanceada. Vamos lá. Um sódio, um bromo, 4 oxigênios, 4 hidrogênios, perdão. Um oxigênio. Nossa equaçãozinha está balanceada. E a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. A equaçãozinha está balanceada. Agora vamos encontrar dado e pergunta. Aí ele diz o seguinte, ó. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol. Pessoal, novamente, 32 gramas. Grama é o quê? Grama é massa. E a gente sabe que massa é um dado útil. Então, 32 gramas de metanol. Então, aqui, ó, a gente tem 32 gramas. Isso é um dado, viu? Isso é um dado. Aí ele fala assim, foram obtidos a partir de 142 gramas de brometo de metila. Mesma coisa. 142 gramas de brometo de metila. E 80 gramas de hidróxido de sódio. Pronto. Aí você diz assim, Flávio, peraí, não estou entendendo. O cara ele deu a massa de 2 reagentes, já vou desconfiar que isso é uma questão de reagente em excesso. O cara me deu a massa do produto. O que ele está querendo? Olha como é que ele foi sutil na pergunta. O rendimento molar da reação. Turma, ele está querendo o rendimento dessa reação. É isso que ele quer. Mas, antes da gente ir procurar o rendimento, a gente tem que resolver esse problema. Ele forneceu para a gente a massa de 2 reagentes. Com certeza, um desses reagentes está em excesso. Para a gente descobrir quem está em excesso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela técnicazinha que eu passei para vocês. Vamos lá? A técnicazinha é o quê? Eu vou pegar a quantidade que ele me deu, 142 gramas, e vou dividir, pessoal, pela quantidade da equação. Aí agora se liga. Por quê? A quantidade que ele me deu foi em grama. Eu não posso dividir grama por mol. Eu vou ter que dividir grama por grama. Então eu vou ter que descobrir a massa de 1 mol. Turma, vou fazer isso aqui bem rapidinho, tá? 1 mol de CH3BR é 97 gramas por mol. Beleza? 97 gramas. Então aqui, ó, eu vou dividir 142 gramas por 97. Eu já tenho essa continha feita, Isso aqui vai me dar 1,49. Guarda esse número. Por quê? Porque eu vou ver agora o outro reagente. 80 gramas. Vou dividir pela massa do NaOH. A massa do NaOH é 40 gramas por mol. Então eu vou dividir, não é 1 mol? Vou dividir por 40. 40 gramas. Isso aqui vai me dar o quê? 2. 1,49 é o menor. 2 é o maior. Turma, o menor, o maior é o excesso. O menor é o reagente limitante. O que a gente faz com o excesso? A gente simplesmente o quê? Corta, descarta esse cara. Não usa esse cara pra nada. E agora você vai montar a regra de 3, pessoal, com o reagente limitante.
primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha, vou escrever o que a equação está me dizendo. 1 mol de CH3Br produz 1 mol de CH3OH. Pula a segunda linha, vem para a terceira. 142 gramas de CH3Br, agora vem o lance, vezes o rendimento, que é quem ele quer, produzindo o quê? 32 gramas de CH3OH. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha, a unidade aqui é grama, então vou colocar alguma coisa grama de CH3Br. Aqui é grama, então vou colocar alguma coisa grama de CH3OH. Flávio, eu vou colocar o quê? O que a equação está me dizendo. Eu já te disse, 1 mol de CH3Br é 97. Então aqui tu vai colocar 97 gramas. 1 mol de CH3OH é exatamente 32 gramas por mol. Então eu vou colocar aqui 32 gramas. Beleza? Então aqui, ó, vamos fazer a continha, regrinha de 3. 142, olha só, vou colocar aqui, ó. 142 vezes R vezes 32 é igual a 97 vezes 32. Esse 32 vai embora com esse 32. Nosso R vai ficar aproximadamente 67%. Pronto. 67% está na letra D, de Dinamarca. Beleza? Turma, viu que a gente conseguiu desmistificar a ideia do reagente em excesso? Você viu? Aí eu peço para você ficar muito atento, porque uma questão de reagente em excesso, ela só tem um segredo. É você perceber, quando for fornecida a massa de 2 reagentes, um desses reagentes está em excesso. Beleza? Tranquilo? Turma, um beijo no coração, um forte abraço, tchau!